Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Você tem o chamado de Abraão. Então, a partir desse momento, historicamente, Deus começa a construir a nação de Israel e também começa a construir o Israel de Deus. Tá certo? Porque Abraão, ele é pai carnal do povo judeu, mas ele é pai espiritual de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus começa a revelar sua graça na vida de Abraão. Veja aí, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? 75 anos. Então, você, 75, Deus pode chamar você para sair da sua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que ele vai te mostrar. Deus promete a Abraão o que aqui? 3 coisas. Deus promete uma terra, Deus promete descendência, e Deus promete o que? Um nome. Sai para lá. Abraão, então, começa a sua jornada de fé, a sua caminhada de fé. Ele começa aos 75, vamos lá para o capítulo 25, por favor, onde termina a história de Abraão em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Versículo 7, o que é que diz aí? Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançados em anos, e foi reunido ao seu povo. Então ele foi chamado aos 75 e morreu aos 175. Então ele andou com Deus quantos anos? 100 anos. 100 anos. E aí que nós vamos dar uma rápida passagem nesses 100 anos de Abraão. O grande problema de Abraão é que ele tinha 75 anos, a sua esposa poderia estar numa idade aí de uns 55, 50 anos, Sara. Ela era estéril. E ele tinha 75 anos. E Deus diz assim: de ti farei uma grande nação. Então vamos caminhar. No capítulo 12, eu preguei sobre esse tema aqui, dos versos 10 a 20, Abraão cometeu uma besteira. Foi para o Egito, lá mentiu para o faraó tomou Sara como se fosse esposa dele, e Deus, protegendo Sara, mandou praga no Egito. Então, aqui mostra a desobediência de Abraão. Tomar decisões sem consultar Deus. No capítulo 13, Abraão volta então para Betel. E ele está tão rico, está tão abençoado, juntamente com Ló, que eles se separam. Ele fica caminhando em Canaã e Ló vai para as bandas de Sodoma e Gomorra. No capítulo 14, existe uma guerra, porque Sodoma e Gomorra foi atacada. E Ló, o seu sobrinho, foi levado cativo com toda a sua família. Então Abraão reúne 318 homens que trabalhavam com ele, vai lá e traz Ló de volta para Sodoma e Gomorra. Veja em Gênesis capítulo 14, que Abraão aí vai dar o dízimo de tudo quanto ele tinha. Ele estava muito rico. Então veja que o dízimo não é um mandamento da lei.
porque Abraão viveu antes da lei. E ele é o pai da fé. E nós damos dízimos pela fé. Só crente dá dízimo, tá? É fé. É reconhecimento da total dependência de Deus. Depois vira lei, depois vira um princípio de mordomia. E aí a gente dá não somente dízimo, mas dá oferta. E quanto mais a gente dá oferta, mais a gente é abençoado. Diz amém aí, meu irmão. Misericórdia. Vamos lá. Capítulo 15. Veja aí o que diz. Depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Essa guerra que ele traçou, depois de ele entregar o dízimo para Melquisedeque. Depois desses fatos, veio a palavra do Senhor a Abraão. A primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Abraão. Então Deus começa a comunicar-se com ele aqui de forma profética. Diz o texto que veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo o quê? Grande. Irmãos, o tempo estava passando e Sara não engravidava. E depois desse acontecimento, Abraão vive um momento que os comentaristas chamam de um período negro. E é nesse momento que Deus, então, vai animar Abraão. Então ele se revela e ele diz: eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo o quê? Grande. Aí, veja o desabafo de Abraão, veja aí. Versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, vamos ler juntos o que diz? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, teu herdeiro. Não adianta você queimar etapa, pegar desvios. Você tem que ter paciência e esperar o meu tempo, o tempo certo. Eu virei. O que Deus faz? Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhes disse: será assim a tua o quê? Posteridade. Versículo 6, o que diz? Ele creu no Senhor e isso lhe foi o quê? Imputado para a justiça. Preste atenção que é aqui que se dá a conversão de Abraão. Ele foi justificado pela fé. Veja, por favor, vamos dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Paulo, para dar um exemplo de que Abraão não foi salvo porque era judeu, porque foi o cabeça da raça judaica, mas ele foi salvo porque ele creu em Deus. Essa expressão imputar significa lançar na conta do outro. Significa que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo. Houve a imputação, houve a transferência dos nossos pecados para Cristo. Depois, houve a imputação da justiça de Cristo na minha vida. Então, por causa de Cristo, nenhuma condenação há para você e para mim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora veja, aí, Romanos capítulo 4, versículo 3.
Vamos começar no versículo 1. Que, pois, diremos, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Então, Paulo, ao explicar a doutrina da justificação pela fé, ele usa o exemplo de Abraão. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Versículos 6 e 7. Então, se você, presta atenção, se você está em Cristo, se você está justificado pela fé, você é descendente espiritual de Abraão, tá? Vocês não estão acreditando não, mas vamos ler a Bíblia. Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7. O que é que diz aí? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para... Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Você se lembra que os fariseus disseram para Jesus, olha, nós somos descendentes, somos filhos de Abraão. Jesus respondeu, dessas pedras aqui eu posso fazer. Porque os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes espirituais. É através de Jesus Cristo que todas as famílias da terra são abençoadas. É o descendente de Abraão. Já expliquei isso aqui, na genealogia de Mateus. Mas vamos lá. Voltar lá para Gênesis. Então, em Gênesis 15, você tem a justificação da fé de Abraão. 16. Meu irmão, aqui foi a impaciência. Se no capítulo 12 temos seu chamado, no capítulo 15 temos a sua conversão ou justificação pela fé, no capítulo 16, sua impaciência. Andar pela fé e esperar que Deus cumpra as suas promessas, do jeito dele e no tempo dele, é a coisa mais difícil para nós. O que Sara fez? Sara diz, olha, Abraão, nada. Veja no versículo 1 aí, 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Sem vergonha esse Abraão, né? Já que você insiste, tá? Eu não quero, mas já que você insiste, né? Deus havia dito no capítulo 15 que viria. Mas o tempo estava passando. E aí tem aquele negócio na vida nossa que é impaciência. A gente quer pegar um desvio, um atalho. E a vontade de Deus não tem atalho. Tá certo, gente? Você sabe dos problemas que aconteceram. Agar engravidou-se, nasceu Ismael. E veja lá no versículo 16, por favor, do capítulo 16. Vamos lá, juntos? Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz, o quê? Ele saiu com 75, agora ele está com 86. Quantos tempos? 11 anos se passaram. E agora ele arruma essa encrenca. Porque esse Ismael vai ser pai de todos os ismaelitas, de todas as tribos e nações, o quê? Árabes. E até hoje eles estão brigando. Então, o problema no Oriente Médio
começou na cozinha de Abraão. Tá certo? Quando ele anuiu aquela proposta que lhe foi feita por Sara. Mas o capítulo 17, irmãos, veja aí, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99. Então, quando Ismael nasceu, tinha 86. 13 anos depois. 13 mais 11, 24. Então Deus vai cumprir a promessa 24 anos depois. O cara estava mais acabado ainda. Para Deus estava provando que o menino nasceria como milagre mesmo. Milagre. Veja no texto que Deus aparece e primeiro revela o seu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A expressão é El Shaddai. Essa expressão Todo-Poderoso significa, a palavra Shaddai, aquele que tem condição de suprir tudo. Não existe impossibilidade de suprimentos em Deus. Por isso que ele se revela. Ele está com quantos anos? 99. 99. E a primeira coisa que Deus diz assim, eu sou o El Shaddai. O que ele diz? Anda na minha presença e ser perfeito. Então dá uma ordem para ele. Persevere em me seguir. E veja no texto, farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pais de o quê? Numerosas nações. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, o descendente de Abraão, ele comprou gente de toda tribo, língua e nação. Então, em todas as nações da terra, tem gente descendente de Abraão se convertendo. Vocês entenderam? A igreja de Deus é formada por integrantes de várias nações. Mas vamos lá. Veja no versículo 5. Versículo 5. Deus se apresenta como El Shaddai, o Deus que pode suprir tudo. No versículo 5, Deus muda o nome de Abraão. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Botou um A a mais aí. Porque por pai de numerosas nações te constituir. Meu irmão, Abrão significa grande pai. Abraão significa pai de uma multidão, de muitas nações. Veja no versículo 6, far-te-ei fecundo, ordinariamente, extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Aí vem aquilo que nós chamamos, os presbiterianos gostam disso aqui, porque nós somos aliancistas. O que Deus diz aí? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança o quê? Perpétua, para ser o teu Deus e da tua o quê? Descendência. Então Deus quer ser o Deus dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Deu para entender aí? É uma aliança. Essa aliança tem 3 características. Ela é unilateral. Abraão não precisa fazer nada. Não, tinha que fazer sexo com Sara, né? Mas, unilateral. Deus. Segundo, ela é graciosa, não é por mérito. E ela é uma aliança eterna, perpétua. Perpétua. Agora veja lá, só um detalhe. No versículo 11,
10 e 11, diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então tem aliança e tem um sinal de aliança. Por que no prepúcio? Porque é o órgão reprodutor masculino. Significa que os filhos estão envolvidos nessa aliança. A partir desse momento, para entrar na nação de Israel, tinha que ser o quê? Circuncidado. A circuncisão é um símbolo do batismo, porque é o rito de entrada, é o rito de passagem para você entrar. E veja que Abraão, ele vai obedecer isso, ele reúne lá, e a partir do versículo 23, Abraão pegou todos os seus filhos, escravos, todo mundo, macho, e praticou o que? A circuncisão. Todos nós sabemos que o sinal é externo, mas que a graça é interna. Não é a circuncisão que vai identificar, mas é o coração. Por isso que no Novo Testamento, Paulo usa a expressão a circuncisão do coração. Porque não é o batismo que lava, que purifica. Quem purifica é o sangue de Jesus, é a obra de Cristo. Então, você tem o símbolo, você tem o signo e o significado. Agora, irmãos, é por isso que os teólogos reformados usam esse texto aqui, justamente para dizer que se as crianças não forem batizadas, elas estão fora da igreja. E o batismo não é para a salvação da criança, como a igreja católica faz. E nós somos chamados de católico manso, mas não somos católico manso, somos católico bravo. Porque para nós não é o batismo, mas é o sinal da aliança que Deus quer ser o Deus dos nossos filhos. Você quer que Deus seja o Deus dos seus filhos? Você quer que as futuras gerações temam a Deus? Ele fez a aliança e ele diz: cumpra aí a sua parte. Cumpra a sua parte. Mas vamos lá. Nasceu o herdeiro. Vamos lá para o capítulo 21. Tem umas confusões aqui, Sodoma e Gomorra, vamos passar por isso. 21, o que diz aí? Versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia o quê? Prometido. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. No tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E essa expressão é muito bonita, né? A expressão visitou, veio ao seu socorro, né? E veja no versículo 2, vamos ler juntos? 21, 2. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que o Deus... Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia o quê? Ordenado. Então Abraão agora desencantou, né? E aqui, meus amados irmãos, eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa para a gente tirar algumas lições. Veja no versículo 5, 21, 5. Tinha Abraão, quantos anos? Quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Ele saiu com 75. 25 anos depois, Deus cumpriu a promessa. Nasceu Isaque. Ele vai viver quantos anos mais agora, depois que Isaque? 75. 75. Mas no capítulo 22, você sabe que quando um casal
idoso, velho, tem filho, filho único, é complicado. Sabe por quê? Porque esse filho começou a tomar o lugar de Deus na vida de Abraão. Se tornou um ídolo. E o que é que Deus faz para quebrar os nossos ídolos? Ele nos prova. Veja lá, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu o quê? Te mostrarei. Deus deu, agora quer tomar. E Deus está propondo aqui uma coisa que ele proibia, que era justamente os sacrifícios humanos. Quem praticava isso era o deus Moloque, né? Aqueles que queimavam seus filhos, ofereciam seus filhos queimados. Você já pensou nisso? Deus pediu uma coisa que ele proíbe para você? E aí Abraão vai. E aqui tem toda uma... Isso aqui é o pastor Hernando que tem que fazer, porque ele sabe fazer direito, né? Fazer um cenário aqui de Abraão, né? De Isaque. A pergunta: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha. E onde está o cordeiro? E Abraão perguntando: senhor, o senhor pediu, agora está pedindo de volta? 25 anos esperando. O senhor disse que eu serei pai de numerosas nações, e agora eu vou matar o menino? Agora, vamos lá para o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículo 17. Vamos ler juntos aí? 11, 17. O que diz? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e que se tinha dito: em Isaque será chamada a tua. Agora veja o versículo 19, vamos ler juntos. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, Então, a Bíblia explica a Bíblia. Abraão ia sacrificar porque ele cria que Deus tinha o poder para ressuscitar ali na hora. Mas o que diz aí? Pela fé. Pela fé. Quando ele foi posto à prova, ele deu aquilo que Deus estava pedindo. O que Deus fez ali? Deus tirou Isaque do coração e se tornou o centro, de novo, na vida de Abraão. Irmãos, há uma diferença, todo mundo sabe disso, né? Entre tentação e provação. Deus a ninguém tenta, porque a tentação tem como propósito levar você a pecar, a desobedecer a Deus. A provação não, é o contrário. Toda provação vem de Deus, para purificar a nossa fé, para trabalhar o nosso caráter, a nossa dependência dEle, completamente dEle. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. Então a provação melhorou Abraão, purificou a fé de Abraão. Mas vamos lá, vamos voltar para seu chamado, sua conversão, sua impaciência
sua esperança renovada, seu herdeiro. E agora, a sua fé sendo provada. Uma pergunta que eu faria para vocês, do ponto de vista prático: existe alguma coisa hoje que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Você tem algum ídolo? Primeira carta de João, capítulo 5, último versículo. Vê o que diz lá. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5. O último versículo. Já está aqui na tela. O que diz aí? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem são os filhinhos aí? São os crentes. John Stott diz que João escreveu toda a carta só para dar essa mensagem no final. Guardai-vos dos ídolos. O nosso coração é uma fábrica perene de ídolos. De ídolos. Por isso que o mandamento de Êxodo diz: não farás para ti imagem de... Você fabrica as imagens, você fabrica os ídolos. Depois você se prostra diante dele. Nem os adorareis, nem os servireis. Mas você fabrica, nós fabricamos. Mas vamos para os últimos dias de Abraão, capítulo 23. Vamos ler juntos, versículo 1. Tendo Sara vivido 127 anos. Abraão viveu 175. Sara viveu 127. Ok? Ela morreu e foi enterrada lá em Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão lamentou e chorou por ela. Aqui você há de convir que Sara, ela passa a ser uma referência. Porque lá em Gálatas, quando fala de Jesus, de Abraão, fala de Sara. Porque Sara também se torna aqui um ascendente espiritual do verdadeiro Israel de Deus. Porque Jesus veio através de Isaac, o filho da promessa. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, Pedro usa o exemplo de Sara e diz que as mulheres cristãs devem seguir o exemplo de Sara. 1 de Pedro. Tá certo? Dá uma olhadinha lá. 1 de Pedro, capítulo 3. Por favor, só dá uma olhadinha aí. Mulheres, começa assim o capítulo 3, tá? Vocês não gostam da palavra, mas está aí. Mulheres, sede vós igualmente o quê? Submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de seu esposo, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparado de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido, incorruptível, traz um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Então vocês, a partir de hoje, chame o seu Senhor. O que o Senhor quer? Senhor deseja. Está vendo, tá? Ela chegou. Senhor. As filhas de Sara, né? Agora vai um. Tá certo? Então, é porque a gente só fica. Porque Sara, o que fica na memória da gente? E se você estivesse no lugar de Sara, você ia rir. Porque o anjo disse: olha,
Abraão já estava com tudo amortecido, Sara tudo amortecido, e diz, você vai gerar um filho. E ela o quê? Riu. E o Isaac significa riso. Mas Deus, né, Ele nos ama, apesar de todas as nossas imperfeições. É lindo demais, aqui vem, né, um capítulo da psicanálise, capítulo 24. Capítulo 24. Esse capítulo é que todo pai deve estar preocupado em casar os seus filhos. Está ouvindo, né? E tem filho hoje que está com 30 anos, 35 anos, jogando videogame dentro de casa. Pendurado, mãe e pai. Isso não é de Deus, não. Você tem que desmamar. Abraão, quando Ismael completou 12 anos, parou de mamar. Diz assim, Abraão desmamou e deu uma grande festa. Então tem hora que filho tem que sair de casa. Veja lá, capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia o quê? Abençoado. Qual é o problema de Abraão agora? Isaac. Isaac, filho único, herdeiro da promessa, chega aos 40 anos, o cara não desencalha, não diz para que veio. Abraão chama o servo, enquadra o servo e vai lá buscar. E o servo vai com medo de errar, porque sobraria para ele. Ele vai orando pelo caminho, orando, botando assim umas armadilhas e Deus respondendo. E aí ele encontra Rebeca. E aí, todo o Gênesis 24 é a negociação para trazer Rebeca de volta. E é tão bonito isso aqui. Veja no capítulo 5, no versículo 50. – 24, 50. Diz, então respondeu Labão e Betuel, isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, casamento tudo aqui, de crente, tudo acertado, com oração, na mesma raça, mesma língua, mesma fé. Certo? Aí vai. E aí, 63, para a gente ir encerrando, 63. O que diz aí? Saíra Isaac a meditar no campo. O que ele estava meditando? Senhor, manda uma mulher. Ou não? Porque o pai tinha mandado o servo. E ele falou, Senhor, capricha. Capricha, traz um negócio de primeira para mim. Está lá. É um negócio terrível isso aqui. Aí, versículo 64. Diz assim, 63. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e o quê? Se cobriu. Pensa numa mulher fingida. Ela viu tudo. Ela viu tudo. É uma benção. Os personagens mudam, mas a história é a mesma, é o enredo. E aí, meus irmãos, está aí o texto. Né? Perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho? Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que haviam feito. Significa que foi um casamento entre famílias. Não teve juiz de paz, não teve servidão, mas foi feito como era feito no contexto. E ela já veio como esposa. E diz o texto que Isaac
conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Esse texto é muito bonito, mas os psicanalistas usam esse texto para dizer que todo homem busca na sua esposa a mãe. Complexo de Édipo. Mas a Bíblia não diz isso. A gente respeita. Você pode falar o que você quiser, mas não diz isso. Diz que ele foi o quê? Consolado. Pense num casamento para consolar. Foi o que aconteceu aqui. E aí, vamos ver a sabedoria de Abraão. Abraão de bobo não tinha nada. Capítulo 25. Estamos encerrando. Sara o quê? Morreu. Isaque o quê? Casou. O que Abraão fez? Casou também. Ele não é bobo. Ele é o pai da fé, mas não é trouxa. Ele disse, eu vou ficar sozinho? Com quantos anos ele estava aí, gente? Hã? Aí o que fez? O cara também ficou curado. Porque ele tomou um Viagra celestial, diz assim, desposou Abraão outra mulher chamada Quétura. Ela lhe deu à luz a Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isabaque e Suá. Pronto. A tampa da chaleira voou, agora vem tudo de vez. A água está fervendo. Pronto, pá. Rapaz. Ei, Abraão. Aí diz assim, no versículo 7, 25, 7. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Amém. Pronto, morreu. Isso é bom para nós, porque ninguém é insubstituível na obra de Deus. Só Jesus. Quando Deus vai encorajar Josué, diz, Josué, o meu servo Moisés é morto. Assim como eu fui com ele, eu serei o quê? Contigo. Porque nós passamos, mas a obra o quê? Continua. Certo? A Maria Helena está aqui, que uns dias ela vai. E aí vamos botar, ambulatório Maria Helena. É lindo, mas não serve para nada. Hã? Porque nós o quê? Passamos. Mas a obra de Deus continua. Então eu quero deixar uma mensagem só para vocês na vida de Abraão. Qual a mensagem? Andar pela fé e esperar que Deus cumpra as suas promessas do jeito dele e no tempo dele. Amém? Não faça coisa precipitada. Deixa Deus fazer. Se Ele prometeu, se Ele está com você, Ele sabe a hora certa, o tempo certo e o jeito certo. Tá bom? Vamos orar. Ficar de pé. 11 horas nós vamos ter o culto com Santa Ceia. Continue lendo Gênesis, tá? Nós vamos estudar a vida de Isaque. O nascimento de Jacó e Esaú. E um problema muito sério que existe nas famílias, que é ter filho predileto. Isso é perigosíssimo. E todo filho do meio, quem é filho do meio aqui? Nós somos rejeitados. Porque nasce o primeiro é uma festa. O do meio aproveita tudo que vem do outro.
Até a chupeta, as fraldas velhas rasgadas. Aí a mulher engravida do terceiro, ai que fé, compra tudo novo. É o primogênito, né? O primogênito é o caçulinha. Caçulinha. É desse jeito. Nós vamos estudar. A Bíblia mostra essas coisas para a gente aí. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a história dos nossos pais é a nossa história. Muito obrigado a Deus porque nós podemos ter acesso a essa história e aprender com ela e nela. E que cada um aqui possa desfrutar dessa herança maravilhosa que é a fé que vem dos nossos pais. Abençoa-nos no restante desse dia, guarda-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.